Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista. Eu sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Eu tenho feito muitas palestras sobre ufologia e sobre a pesquisa bíblica, mas acho que eu tenho esquecido um pouco sobre a espiritualidade. E hoje a minha palestra vai ser sobre isto, sobre espiritualidade e a influência dos espíritos frente ao ser humano. Como funcionou isso até hoje? Lá nos primórdios, 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 15.000 anos atrás, 100.000 anos atrás, quando o homem ainda não tinha o conhecimento dos medicamentos, de como se curar e assim por diante. Quando alguém num grupo ou uma tribo, que seria uma concentração maior, tinha alguma dificuldade, alguma doença ou algum problema, quem é que os auxiliava? Eles mesmos? É bem possível, mas quem os orientou a isto? Então, os espíritos sempre tutoriaram o ser humano, sempre auxiliaram o ser humano. De que forma? Através de um médium da tribo, através do que era denominado como feiticeiro, ou ainda denominado como pajé. Esta pessoa entrava em contato com os espíritos e os espíritos, então, orientavam a ele para dizer à pessoa que estava com dificuldade: olhe, dê para essa pessoa um chá de camomila ou um chá de uma outra erva que tenha na região. É claro que eu falei camomila, mas há 15, 50.000 anos atrás ninguém sabia que a camomila se chamava camomila. Porém, o que eu quero dizer é que as ervas e toda a flora existente naquele tempo era utilizada. Então, eles orientavam a ele. Quando alguém se machucava muito e tinha que ser tratada, eles orientavam o ser humano a fazer um unguento, a pegar plantas, macerar e fazer com elas uma pasta e então aplicar sobre o ferimento das pessoas. Olhe bem, há 50.000 anos atrás, o homem não tinha a tecnologia que tem hoje. E com o tempo, o ser humano foi evoluindo. Porém, até os dias de hoje, o ser humano ainda recebe o auxílio dos espíritos. Muitos povos que vieram das Áfricas e de outros países tinham enraizado muito isto, o fato de se conectarem com os espíritos. E como é que eles se conectavam com os espíritos? Eu já falei, através de um médium da tribo, ou ainda através de ervas que eles cheiravam ou bebiam para fazer um efeito. Nós temos o tipo de chás de ayahuasca, que é um elemento que torna a pessoa mais facilitada a entrar em contato com a espiritualidade, aflora a mediunidade da pessoa. Então, nós sempre utilizamos isto, e lá nas Áfricas, nos países lá, nos primórdios da nossa civilização, era a mesma coisa. Nós temos que mais recentemente, sei lá, 500 anos, 1.000 anos atrás, vamos dizer, vai mais perto, 500 anos, o povo das Áfricas foi trazido para boa parte da Europa e também para as Américas. Eles lá tinham os, as religiões deles, as formas de entrar em contato com o mentor do universo. E olhem bem, eu, para mim, acredito no mentor do universo, que hoje eu conheço como Deus. E um dos seus filhos que eu considero mais importantes, Jesus, e também no seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Bom, vamos fazer uma pequena, um pequeno desvio da palestra aqui. Dentro do tema, é claro, existem espíritos?
É, para quem é cristão, católico, protestante, ou seja, toda aquela linhagem que vem desde lá de trás, dos israelitas, sabe que existem espíritos. E de que forma? Ora, bolas, se existe o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é um espírito, existe espírito. Todos os espíritos são bons? Uma boa quantidade deles é bons, tanto que ajudam o ser humano. Agora, vamos dizer, bom, existem também espíritos não bons. Eu poderia trocar um pouquinho estas palavras e dizer o seguinte: existem espíritos em evolução. E quando eles estão lá pequenininhos ainda, no início da evolução, eles fazem muita coisa que eles consideram certo para eles, mas que talvez não seja certo para outros espíritos e para outras pessoas. Bom, dado esse pincelada sobre a espiritualidade e sobre a presença dos espíritos, então nós temos milhares, milhões, trilhões de espíritos em todo o universo. Mas tudo bem, essa foi aquela pincelada. Bom, voltando ao povo da África, quando migraram para as Américas, quando eles chegaram aqui, ou nos Estados Unidos, ou América, no caso América do Norte, América Central, eles trouxeram com eles a forma deles entrarem em contato com a entidade superior deles, que no caso eles chamavam de deuses. Porém, eles foram catequizados pelos religiosos da época, que queriam obrigá-los a não mais ter essa forma de contato com os deuses. Eles então fizeram o quê? Eles se adaptaram à forma como eles entravam em contato com as suas entidades, às entidades religiosas, associando uma determinada entidade deles a uma entidade religiosa. Isso, então, os integrou na sociedade, entre aspas, mais evoluídas. Eles estando aqui, então, nas Américas, continuaram exatamente com os seus rituais, com tudo que eles faziam, da mesma forma. Ou seja, entrando em contato com os seus espíritos, ou seja, com os espíritos que os auxiliavam. Muitas vezes, inclusive, esses espíritos, vou fazer até um comentário mais especial, lá na América do Norte, os seus ancestrais. Os espíritos dos ancestrais estavam sempre presentes com eles para os auxiliarem, da mesma forma que os espíritos dos ancestrais do povo das Áfricas também estavam com eles. E eu diria o seguinte: além dos espíritos dos ancestrais, também espíritos de outros lugares, de outras orbes, estavam auxiliando e estão auxiliando o homem, o ser humano, ainda hoje. Hoje, quando se vai num centro espírita, podemos chamar de banda, seja lá qual for a linhagem, nada mais é do que estar em contato com os espíritos. E os espíritos continuam dizendo: olhe, tome um banho desta erva, tome um banho com sal, faça um chá de agora conhecida camomila, um chá de arruda, coma alguns elementos da natureza para então resolver os seus problemas. Nem todos têm acesso à medicação do ser humano. E como é que surgiu a medicação do ser humano? Foi exatamente através da orientação dos espíritos. Mas de que forma? Simples. No decorrer do tempo, os espíritos sempre diziam: olha, tome um chá disto, faça um movimento daquilo, coma um determinado elemento da natureza, da nossa flora, e vai lá. Alguns humanos,
Oba, legal. Se por um acaso isso aqui deu certo através da orientação dos espíritos, eu vou desenvolver mais isto. Talvez até orientado por eles, por um espírito que se acompanhavam aquele ser humano. Ele então começou a pegar aquelas ervas, toda a nossa flora, e começou a escolher cada elemento e sintetizar o conteúdo daquele elemento que fazia bem para a pessoa. É claro, através de muitas tentativas e erros, eles podiam tentar pegar uma essência e não era bem aquela, porque cada elemento das nossas plantas tem diversos elementos químicos que nos fazem bem, cada um para uma doença, cada um para uma anomalia do ser humano. E eles foram evoluindo e foram então desenvolvendo a tecnologia que hoje nós compramos numa farmácia. Hoje nós compramos numa farmácia um medicamento que tem uma essência de uma planta, de uma picada de abelha, de um veneno de cobra. Mas como surgiu tudo isso lá a partir dos primórdios? Através do experimento, das orientações que o pajé, curandeiro ou feiticeiro recebia dos espíritos. Para quem não acredita em espíritos, não posso dizer nada, paciência. Pode ser que um dia ele venha a acreditar que ele tem um espírito, que o corpo dele é animado por um espírito. Mas tudo bem, porque a conexão entre a espiritualidade e o ser humano é que o ser humano é conectado a um espírito. E segundo muitas religiões e muitas seitas, há um outro espírito que é incumbido de orientar e de ajudar essa pessoa. Muitos o chamam de anjo da guarda, que nada mais é do que um espírito. É um espírito que foi escolhido, ou se auto-escolheu, ou se ofereceu para proteger aquela pessoa. Pode até ser um espírito de um ancestral, ou um espírito que vem de outra orbe, de um outro planeta, de um outro, de uma outra galáxia, de um outro universo. Não importa. O nosso meio está permeado de espíritos. Há também os espíritos que são denominados como guias, como espíritos de luz, como protetores de uma pessoa, além do anjo da guarda. Eu só estou enfatizando isso para que as pessoas percebam que o homem sempre teve o auxílio deles, dos espíritos. E nós mesmos, quando desencarnamos, o nosso espírito também passa a ser um espírito ancestral das gerações futuras. Portanto, você, senhora ou senhor, também são animados por um espírito. E quando passarem para o outro lado, é claro que vai haver um tempo de transição, vai ser reacostumado ao campo espiritual. Às vezes alguns têm uma dificuldade maior, outros já saem capinando, já saem ajudando outros e assim por diante. Então, o que eu quero então transmitir aos senhores e senhoras é: os espíritos sempre estiveram presentes com a humanidade, sempre auxiliaram o ser humano, sempre os protegeram, sempre auxiliaram a curá-los, orientando através das ervas, plantas, qualquer, flores, para que eles se cuidassem. E hoje, como o homem já está um pouco mais evoluído, ainda tem muito que evoluir, já está acostumando, já está utilizando toda a infraestrutura da natureza para tratar o ser humano. É claro que os nossos medicamentos hoje ainda têm bons efeitos colaterais, mas o homem vai chegar lá, vai desenvolver medicamentos que vão cada vez mais ajudar o ser humano e ter menos efeitos colaterais.
E será que esses seres humanos que fazem esses desenvolvimentos não estão sendo auxiliados por espíritos de luz a fazer isto? Não estão sendo auxiliados pelos seus antecessores? Eu digo seus familiares, os espíritos que vêm caminhando com aquela determinada família ou com aquela determinada pessoa. Meus senhores e minhas senhoras, esta é a minha dedução. Eu não digo dedução, é a que eu estou constatando. Porque lá atrás o homem não sabia de nada. E olhem, eles faziam tratamentos que hoje nós não sabemos fazer e não sabemos como funciona. E sempre que vai lá, vem algum espírito, ajuda, pronto, resolve um determinado problema. E os homens, muito espertamente, acompanham aquele caso. Ele tomou a chá dessa planta, vamos pegar essa planta, levar para o laboratório e desenvolver para beneficiar o ser humano. Bom, com isto, eu encerro a minha palestra de hoje, que eu denomino como Pitacos do João Batista. Esses pitacos eu estou procurando soltar uma vez por semana, e eu peço aos senhores e senhoras que, se por um acaso gostaram da minha palestra, cliquem naquele breguetinho do gostei e inscrevam-se no nosso canal, para que com isso eu e muitas outras pessoas continuem fazendo conteúdos para a internet para auxiliar outras pessoas. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.